Galera, pensa numa bomba. Pensa na bomba atômica agora para o nosso país. A melhor notícia dos últimos 200 anos. A gente só teve uma notícia tão boa igual ao que eu vou entregar para vocês na época do Brasil monarquia com Dom Pedro II. Depois disso, quando entrou a República, só porcaria. Aí entrou Jair Bolsonaro junto com o pessoal dele e nós temos uma notícia hoje incrível. Presidente Bolsonaro, junto de sua equipe econômica chefiada por Paulo Guedes, foram lá no Senado falar com Davi Alcolumbre, junto também com o Onyx Lorenzoni. Sabe para quê? Discutir a revisão do Pacto Federativo do nosso país. Por que essa notícia é importante para você? Por que essa notícia é importante para o seu bolso e para a nossa vida, na vida do nosso país? Eu vou explicar. Como é o formato do Pacto Federativo hoje do Brasil? O Pacto Federativo recolhe os impostos que todos os municípios, todas as cidades e todos os estados produzem durante o ano inteiro e mandam para a União, vai para Brasília. Aí, Brasília pega esse montante, fica com uma fatia gigantesca para eles, para pagar a caríssima máquina estatal, e devolve para os estados uma parte ínfima, cheia de ordens, cheia de mandatos, cheias de regras e outras coisas, mandando que seja colocado tal percentual em cada coisa, ou seja, os estados não têm autonomia, os governadores não têm autonomia, e aí acaba que um gasta mais que o outro, um estado produz mais que o outro, e acaba causando até uma animosidade entre os estados. Porque assim, fato que São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e os estados Centro-Sul e Sudeste produzem uns 85% de todo o PIB brasileiro, certo? E a região Norte, Nordeste do Brasil produz uns outros 15% e muitas nem produzem um PIB no Brasil. Não é preconceito meu, não é fala xenofóbica minha, é simplesmente a realidade matemática brasileira. Nua e crua, doa quem doer, é só você fazer as contas, porque eu não vou ficar fazendo conta para ninguém que eu não sou obrigado. É só vocês verem lá, fazerem as contas que vocês vão ver. Aí o seguinte, com a revisão do Pacto Federativo, o que vai mudar? Nós vamos ficar com a economia no melhor aspecto possível, próxima à economia dos Estados Unidos. Em que sentido? No sentido que com a revisão do Pacto Federativo, todos os impostos produzidos por cada estado, com todos os seus municípios, cidades satélites, bairros, tudo, fica a grande maioria dessa fortuna no Estado. Fica localizada no Estado. Ah, mas e a União? Ainda vai ter como ganhar dinheiro? Óbvio. Os impostos federais não vão deixar de existir todos. Só que o que vai acontecer? Finalmente, o mais Brasil e menos Brasília, o qual o presidente Bolsonaro sempre falou, vai acontecer, gente. Porque agora, com a revisão do Pacto Federativo, o que vai acontecer? Brasília vai ter um dinheiro mais enxuto e vai ter que deixar a máquina estatal muito mais enxuta. E os governadores vão ter um protagonismo maior, o que obriga a você, eleitor, ter que fazer uma escolha de um candidato administrativo de verdade, um cara executivo que saiba mexer com dinheiro. Porque a partir da revisão do Pacto Federativo, todos os impostos recolhidos por cada estado vão ser de responsabilidade do governador. O governador, ele vai ser um mini presidente do seu estado. Ele vai conseguir colocar qual a porcentagem do que ele vai querer investir e no que. Perdoem, é meu cachorrinho. Ele sempre fica aqui me fazendo companhia e às vezes ele dá uns choriqueios. Aí o que acontece?
Acontece que cada um dos estados ele vai ter uma autonomia como se fosse um pequeno país. Ou seja, os governadores terão gordos cheques até de 500, 600 bilhões para investirem no estado. E uma porcentagem bem pequenininha que vai para a União para continuar sustentando a máquina estatal brasileira. O meu sonho é que um dia nós não precisemos nem de Estado, quanto mais de ficar dando alguma coisa para a União. Sejamos todos estados independentes com 100% do dinheiro e a União só fica responsável pela segurança, saúde e educação e nada mais. Mas isso é utopia, coisa para outro vídeo, outra conversa. Na atual realidade, esse cenário pode ser muito bom, mas ao mesmo tempo é um cenário de extrema responsabilidade para você, eleitor. Porque se você não escolher com sapiência, com análise lógica e crítica de quem está fazendo a entrevista de um empregado que pode te render muito lucro para a sua empresa, você vai escolher um governador que vai gastar a esmo o dinheiro do seu estado em uma maneira totalmente dispersa e sem nenhuma lógica ou planejamento, e aí se o seu estado ficar sem dinheiro, não vai ter mais o dinheirinho da União para um ficar cobrindo o outro. Porque, verdade seja dita, olha São Paulo, pega aí coisa de trilhão, 2 trilhões de impostos por ano. E São Paulo tem o que de volta? Coisa de 250, 300 bilhões por ano. É muito dinheiro? É, mas não é nem perto das necessidades paulistanas, né? Então agora o que acontece? Com o Pacto Federativo, São Paulo não vai ter que mais dar parte do tudo que produz para outros estados que não produzem nada no mapa do Brasil. Ou produzem muito pouco, ou os governadores gastam de modo irresponsável. Então agora está na mão de vocês, a partir do momento que existiu o Pacto Federativo revisado, escolherem governadores com lógica, não com ideologias, tá? Lógica, pessoas executivas de grande estirpe. Então essa é a notícia. Essa notícia não teria melhor, porque agora os estados vão ter muito mais dinheiro para trabalhar, muito mais autonomia, o governador que conhece todas as necessidades locais de cada estado, de cada município do seu estado, de cada uma das cidades, é que vai fazer a distribuição lógica dos percentuais desse dinheiro. Então, isso fica de uma maneira mais assim incisiva para cada estado, com conhecimento de causa. Um governador que sabe que de repente precisa investir em certo ano um budget, ou seja, um orçamento maior em segurança, vai poder fazê-lo em reconstrução de estradas e sem ter que ficar mendicando dinheiro extra da União e sem ter que se preocupar tanto assim com a parte de responsabilidade fiscal, porque os caixas estarão gordos nos estados, vai ter uma plata a mais, um dinheirinho a mais. Então eu convido todos vocês a estudarem mais sobre o assunto, a verem mais sobre esse assunto e ver por que o governo Bolsonaro está sendo a melhor coisa que pode ter acontecido para o Brasil nos últimos 200 anos, porque a notícia é boa demais. Não vai ter mais sul e sudeste inchado de tanto pagar impostos e não ter nada de volta. Norte e nordeste vão ter que aprender a votar direito, a votar com uma maneira mais responsável e escolher de uma maneira mais lógica os seus governadores, porque se vocês não administrarem direito o dinheiro de vocês, o estado de vocês vai passar fome. E a gente não vai mais ajudar com o nosso bolso. Cada um vai cuidar do seu. E isso é uma notícia simplesmente maravilhosa. Porque independência traz responsabilidade. Responsabilidade traz escolhas lógicas. Escolhas lógicas traz mais raciocínio e inteligência. Um povo que pensa melhor, vota melhor. Um povo que vota melhor cria um país próspero. É simples assim. Eu agradeço a atenção de vocês. Uma boa tarde. Deus abençoe. Brasil acima de tudo.
Deus acima de todos. Tchau.